Nesse conteúdo, gente, quero ampliar aqui, né, a minha análise sobre o jogo e dividir aqui as responsabilidades por esse tropeço no início do Campeonato Gaúcho. Sim, jogar mesmo que seja em Bagé, com muitos desfalques, é um tropeço. Começar empatando, com todo respeito ao Guarani de Bagé. Em primeiro lugar, pessoal, eu preciso aqui colocar na conta da direção, que até agora foi letárgica, foi realmente muito lenta, para contratar reforços pontuais, né? A culpa por a gente ver ainda em campo alguns jogadores completamente insuficientes. Jogadores que, na verdade, nem poderiam mais vestir a camisa do Inter. E esta é uma segunda culpa da direção, né? É mais um erro grave da direção. Tem jogadores que precisavam ter sido negociados neste início de temporada ou já no final da temporada passada. Vou citar alguns. Bruno Henrique, Wanderson, entre outros. Entre outros. Jogadores que ganham muito, entregam muito pouco. Então, esta é uma primeira análise. A direção do Inter não contratou um zagueiro de imposição, de qualidade. Não me venham com história de Kaique Rocha. Cadê o zagueiro que a gente já precisava no ano passado, titular, para jogar ao lado do Vitão? Aquele cara de imposição. O Inter não tem. Culpa da sua direção, que até agora não teve a capacidade de contratar esse jogador. O Inter precisa de um finalizador. A direção ainda não foi buscar. Precisa. O Inter tem muita dificuldade, especialmente para fazer gols. Os seus atacantes não são exímios finalizadores. Isto vai complicar durante a temporada se o Inter não buscar um camisa 9 que saiba a arte de fazer gols. Portanto, a primeira análise é a da direção. Ela tem culpa. Tem muita culpa. No segundo momento, quero falar do Roger Machado, que é um técnico que foi muito exaltado, inclusive aqui nesse canal no ano passado, com méritos, com justiça, porque teve aquele desempenho muito, muito bom, né, durante o Brasileirão, 16 jogos sem perder, o Roger foi muito exaltado. Só que o Roger vem dos últimos jogos do Brasileiro para cá, no jogo contra o México foi assim, ontem foi assim, errando em algumas questões, apostando em alguns jogadores que já se mostraram insuficientes. O Roger precisa deixar de ser teimoso. O Roger não pode ter só um esquema jogando com dois pontas abertos. O Roger precisa ter um outro esquema para quando o time dele for muito bem marcado pelas laterais, ele possa ter outras jogadas pelo meio. E o Roger, que ainda tem muito crédito com o torcedor, se não mudar suas convicções, não começar a trocar suas escolhas, jogadores que não estão entregando nada, ele continua dando oportunidades em detrimento de outros que daqui a pouco poderiam dar um bom resultado. Daqui a pouco, logo ali na frente, o torcedor também começa a criticá-lo. Começa a perder a paciência com ele. Então o Roger precisa mudar também, na minha avaliação, a sua análise em referência a alguns jogadores. E aí, por fim, alguns jogadores, como eu falei, que eu citei aqui alguns já, que não estão jogando absolutamente nada de novo. É pré-temporada, início de temporada, né? A pré-temporada acabou ali semana passada, os caras estão com a... Não, jogadores que já em 2024, durante todo o ano, não entregaram nada. Não entregaram nada. O Inter tem um sistema defensivo, né? Não tem o zagueiro titular para jogar ao lado do Vitão. Até o garoto ontem foi relativamente bem, até errou no segundo gol do Guarani, mas fez um gol de cabeça. É um garoto que tem, acho, uma certa personalidade, o Vitor Gabriel, tá? O Inter continua apostando no seu Bruno Henrique, no seu Wanderson, que ontem até não foi tão mal assim, né, em relação a ele próprio, mas ainda é um jogador insuficiente, né? O Inter privilegia jogadores veteranos em detrimento de algumas jovens promessas. Alguém explica por que ontem não entrou Iago Noal? Garoto que é uma jovem promessa do clube? Portanto, alguns jogadores também não estão entregando absolutamente nada. Thiago Maia não jogou nada ontem, Borré não jogou absolutamente nada ontem, entre outros. O desempenho técnico do Inter, a gente pode dar, é claro, toda aquela justificativa de início de temporada, dar aquele desconto. O desempenho técnico ontem da maioria dos jogadores do Inter, com exceção talvez do Wesley, foi
pífio, foi muito abaixo do medíocre. O Inter precisa melhorar já para pegar o Juventude no sábado no estádio Beira-Rio. Tomara que com o andamento da competição o Inter comece a ganhar corpo, né? Tomara que cheguem os reforços que o Inter precisa, que essa direção lenta consiga reforçar com qualidade o time do Inter e que o Roger deixe de ser teimoso e acabe colocando em campo outros jogadores. Chega de apostar em jogadores que não estão entregando nada. Fazer uma referência aqui, o Borré também ontem não foi bem, né? Tudo bem que a bola praticamente não chegou para ele lá de uma forma para ele finalizar dentro da área, mas também não entregou absolutamente nada ontem o Borré. Empate frustrante para o torcedor do Inter que foi a Bagé, quem acompanhou também em casa. Agora o Inter pega o Juventude no próximo sábado.